Espero que você esteja gostando do nosso evento. Vamos começar agora o painel com Patrícia Mascagni. Com mais de 15 anos de experiência em planejamento estratégico, posicionamento e arquitetura de marca, estratégia de portfólio, comportamento e insights de consumidor, estratégia digital de grandes marcas, Patrícia é atualmente diretora executiva de Consumer Marketing na Visa. Ela vai falar sobre compra do pequeno, o impacto e o papel das marcas na indústria de small business. Esse é o terceiro painel de uma série de 4 que você terá acesso durante o dia de hoje. Ao final do dia, vamos fazer um encontro ao vivo com vários convidados, incluindo o presidente da FIA, Isaac Kruglianskas, o diretor de inovação do Hospital Albert Einstein, Dr. José Cláudio Terra, o head de marketing estratégico e parcerias da Vivo, Marcelo Trevisani, o CTO da Agência África, Fábio Palma, e eu para discutirmos Open Innovation na prática e falarmos sobre como a inovação aberta é o novo imperativo para a evolução dos mercados. Aproveite! Olá pessoal, meu nome é Patrícia Mascagni, sou responsável na Visa pela área de Consumer Marketing. A gente está aqui hoje para falar do projeto e da iniciativa da Visa focada nos pequenos negócios. Eu espero que vocês curtam e que estejam todos bem em casa. Antes de mais nada, queria agradecer o convite feito pela FIA Online e pela oportunidade de estar aqui contando para vocês um pouco dessa iniciativa da Visa, que está ajudando e movimentando tanta gente, gerando um sentimento interno aqui muito grande de orgulho. Eu queria começar falando para vocês, de uma forma bem breve, sobre um pouco da realidade das marcas, né, nesse momento. Então, antes da gente falar especificamente sobre essa plataforma de PME da Visa, eu queria contar um pouquinho como é que está a vida dos marqueteiros, né, nesse contexto. E eu acho que tem muita coisa que já estava acontecendo antes da pandemia e antes dessa crise econômica que a gente está vivendo. Eram conversas muito ativas que acabaram se tornando até mais pulsantes e mais críticas com tudo que está acontecendo. Tem alguns pontos que eu acredito pessoalmente, que acho que são esses pontos que eu queria compartilhar com vocês e que permeiam muito dos caminhos que a gente está tomando dentro da Visa também, tá? O primeiro ponto é com relação a como que a gente constrói uma marca, né, nos últimos anos. Quando eu comecei minha carreira, há 20 anos atrás, a gente falava de fazer um filme lindo, maravilhoso, uma campanha que engajasse, que emocionasse e que contasse uma história bonita de um jeito encantador. Isso hoje em dia não funciona mais, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. As grandes marcas historicamente foram construídas dessa forma, e hoje a gente sabe que belas histórias não são o suficiente para gerar engajamento. E isso, a gente tem exemplos muito concretos quando a gente fala de marcas da nova economia, mas quando você fala de marcas que já estavam aí antes da nova economia, é uma adaptação grande. E a verdade é que quando a gente pensa e se coloca no papel de consumidor, para uma marca fazer parte da sua vida, ela tem que ter um valor, ela tem que ter uma função, você tem que experimentar ela, e não simplesmente ver um filme bonito, né? Então, isso é uma das coisas que a gente traz muito quando a gente está pensando em construção de marca. A experiência vem antes e depois você pode contar uma história bonita. E aí um segundo ponto que tem a ver bastante com esse também, para você poder fazer isso, você tem que saber qual que é a verdade do teu negócio, a verdade da sua marca, para que seu negócio existe, qual a sua função na vida das pessoas. E que problema que eu consigo, de fato, resolver? Então, a hora que você consegue fazer essa intersecção entre as necessidades da população lá fora, né? A gente parar de falar em consumidor, porque no final são pessoas, né? A gente consegue fazer essa intersecção entre um problema, uma fricção, uma necessidade latente lá fora, com uma verdade do teu negócio, algo que você entregue de fato. É ali que está o sweet spot, é ali onde você consegue de fato entregar algo com excelência, de forma genuína e que vai ter seu espaço e ter relevância na vida das pessoas. E para fazer isso de verdade, acho que entra um outro ponto que eu acho que é muito difícil de encontrar quando você fala do ambiente
de comunicação e de marketing, é a escuta ativa. Então, a gente acaba muitas vezes entendendo que a nossa realidade é a realidade do público com quem a gente está falando. A gente brinca, né? A bolha da Faria Lima, da Juscelino, da onde estão os nossos escritórios, não é a vida real, e principalmente quando a gente está falando da realidade brasileira. Então, você ter essa escutativa, ter a humildade para ouvir sem julgamento, sem vieses, sem preconceitos, ter um interesse genuíno por pessoas, por comportamento, mergulhar nas dores, desejos e olhar isso de forma imparcial e ativa é muito importante. Então, você jamais vai conseguir entregar algo relevante e que vá ter uma função de fato na vida das pessoas se você não entender a realidade lá fora. Então, acho que esse é uma questão muito ativa hoje, quando a gente fala em construção de marca e construção de negócios, de certa forma determina tudo o que a gente está fazendo. Não dá simplesmente para fazer uma boa campanha e achar que aquilo vai, de certa forma, mudar comportamento e gerar vendas lá no final do funil, né? Então, isso é uma questão que permeou muitas das nossas decisões nesse momento e tem permeado as nossas decisões em todos os outros momentos onde a gente vai a público para contar alguma coisa, a gente tende a já estar fazendo para depois sair contando uma história bonita por trás. E aí, vocês imaginam tudo isso acontecendo, né? Então, toda uma coisa de ser genuíno, de falar sobre a sua entrega real, de estar provendo experiências e ter uma função na vida das pessoas, o como tudo isso cresce, né? E fica muito mais potencializado e muito mais sensível com tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, foi meio que esse o ponto de partida de tudo que a gente está fazendo. As nossas discussões internas, muito antes da pandemia, já eram permeadas por esses pontos, ou seja, não vou ter um discurso e falar uma coisa que eu não estou entregando de fato, ou simplesmente para contar uma história bonita, e vou, na verdade, fazer para depois contar, né? O famoso walk the talk, o walk antes do talk. Então, isso foi muito importante para a gente. E aí, quando a gente faz um zoom, né, para o que está acontecendo agora, teve um dia que foi o nosso dia bem emblemático ali dentro da Visa, eram 4:30 da tarde, chegou uma mensagem do Fernando Telles, que é o presidente da Visa no Brasil, mandando todo mundo para casa, dia 12 de março. Um monte de coisa acontecendo, o escritório a milhão, e falando, gostaria que todo mundo fosse para casa porque a gente não sabe o que vai acontecer. E automaticamente, no dia seguinte, acho que nesse primeiro momento a gente estava todo mundo um pouco impactado, e a gente acordou no dia 13 de março, que foi uma sexta-feira, falando, e aí, o que a gente pode fazer? Porque, de certa forma, tudo que a gente estava fazendo começou a perder sentido. Então, a gente estava falando de benefícios interessantes para quem viaja e faz as suas transações com Visa. A gente estava falando de benefícios e serviços para quem gosta de curtir um bom restaurante. A gente tinha, por meio do nosso projeto Cidades do Futuro, prêmios para quem fizesse transações com Visa em lojas físicas. E aí, como que ficava tudo isso a partir do momento que está todo mundo preso em casa? Então, esse foi o momento do choque de realidade, onde tudo que a gente estava fazendo se suspendeu e imediatamente a gente começou a tomar algumas ações de parar campanhas, parar uma série de ações que a gente estava fazendo que iam contra a quarentena, contra a questão de ficar em casa. E aí a gente foi, acho que de forma muito coletiva, isso foi o que nos moveu lá dentro, sendo tomado por um sentimento, e aí o que a gente vai fazer, porque a gente não pode ficar parado, tem algo que precisa ser feito, a gente precisa nos colocar a serviço desse contexto. E aí duas frentes surgiram, eu acho que isso acabou permeando as ações de muitas companhias, e no caso da Visa não foi diferente, a gente olhou para esse contexto todo e parou para pensar, bom, a gente pode atuar em saúde e a gente pode atuar na frente de economia. E globalmente já estava começando a acontecer uma série de iniciativas nessas duas esferas. Então
Então, tinham doações milionárias de centenas de milhões de dólares acontecendo na esfera global, que aterrissaram na América Latina e no Brasil também, tanto para a questão de saúde quanto para a questão da economia. E a gente parou para pensar em nós, o que a gente vai fazer localmente, pelo Brasil, para fazer a roda continuar girando. E a gente entendeu que o suporte às pequenas empresas, aos pequenos negócios, era o que mais fazia sentido para a gente. A gente já vinha com uma série de ações através de produtos específicos, frentes de educação, oferta de microcrédito através dos nossos emissores, enfim, tinha uma série de iniciativas que estavam acontecendo e a gente entendeu que aquilo precisava engordar nesse contexto, aquilo precisava ter uma visibilidade muito maior, uma proporção muito maior e mobilizar toda a nossa rede. A gente sabe que as PMEs são a espinha dorsal da economia, a economia global principalmente, a gente fala de mais de 90% das empresas no mundo são PMEs, e no Brasil a gente tem mais de 50% dos empregos com carteira assinada sendo gerados pelas PMEs. Então, quando a gente olhou para esse cenário, a gente falou, se tem algo que a Visa pode fazer é colocar toda a sua rede a serviço para que de alguma forma o fluxo econômico não fique totalmente estagnado. E o que a gente começou a colocar em prática é como essas empresas vão sobreviver com todo mundo em casa. E a gente entende que quando você fala de PME, você tem tamanhos de negócios muito diferentes. Você tem muitas vezes empresas que não são nem um CNPJ de fato. Então, a questão da digitalização, tanto da oferta quanto do sistema de pagamento, etc., foi o que foi nos guiando e foi ampliando também toda o nosso leque de ofertas, mas foi o ponto de partida, digamos assim. E para a gente foi muito interessante porque é algo que foi disparado pela crise, mas que fica um legado que vai muito além. Então, quando a gente pensa no pós-guerra, no pós-crise, digitalizar o seu negócio é algo muito benéfico e que vai ficar. É um aprendizado e uma sistematização desse setor que é muito interessante para todos. E aí eu acho que vem um parênteses que eu acho que é importante, eu não sei se todo mundo sabe, normalmente quando a gente pergunta para as pessoas o que a Visa faz, a primeira resposta é que é uma empresa de cartão de crédito. Então acho que eu vou abrir um parênteses aqui meio rápido para falar brevemente sobre o que a Visa é. A Visa ela é uma empresa de tecnologia de pagamento, é uma facilitadora de negócios e de transações. Então, o nosso principal asset dentro disso tudo é a VisaNet, que é uma rede extremamente robusta que conecta você na hora de uma transação, na hora que você está num estabelecimento fazendo uma transação, com o estabelecimento, com o banco e devolve tudo isso em menos de um segundo, de forma segura. Então, ela garante segurança, ela garante validação, ela garante uma série de questões nessas transações. E tem esse papel de conector. A gente fala muito que a essência da Visa é ser um facilitador. Em inglês, quando a gente está falando ali com os nossos QGs, a gente está falando de ser um enabler. E no fundo é isso que nós somos, um grande facilitador que conecta todas as pontas de negócio para que a coisa aconteça. A primeira coisa que a gente pensou se essa é a nossa essência, por que a gente não coloca essa essência a favor das PMEs nesse contexto? Então, a gente começou a trabalhar internamente. Acho que a primeira coisa que a gente pensou é como é que a gente abraça tudo isso e tem um centro onde todo mundo possa buscar tudo isso. Então, tem muitas tecnologias que são da Visa, mas tem muitas tecnologias que são dos nossos parceiros, que são dos adquirentes, que são dos bancos, que são dos validadores, credenciadores, enfim, tem uma rede enorme que atua junto com a Visa para fazer o mundo dos negócios acontecer e fluir. Então, a gente começou a transformar o Vai de Visa, que até então era a nossa rede, nossa plataforma de comunicação exclusivamente com consumidores, onde a gente oferece benefícios, ofertas, serviços, e era focada simplesmente em consumidores, a gente começou a transformar aquilo num hub de soluções, também para as PMEs.
não só para consumidores, então a partir daquele momento a gente também estava levando consumidores para lá e consumidores que queiram ajudar as PMEs, mas também conectando todas essas soluções das nossas redes próprias e dos nossos parceiros. E quando eu falo que a gente conectou, a gente continua conectando. Então, o que eu estou contando hoje para vocês, provavelmente amanhã a gente já tem novidade lá dentro. A verdade é que quando a gente começou a desenhar tudo isso, a gente tentou ser o mais agnóstico possível e o mais pró-negócio. Então, tudo que a gente está ofertando lá dentro funciona para qualquer bandeira, não funciona exclusivamente para a bandeira Visa. E a gente também parou para se perguntar de que forma a gente tinha que nos apropriar disso e ter algo que fosse exclusivo da Visa. E a gente resolveu abraçar, a gente fez um mapeamento enorme de todas as iniciativas, porque no fundo a gente viu que tinha muita gente fazendo iniciativas para o pequeno negócio, assim que a gente passou a ficar todo mundo preso em casa. E a gente fez um mapeamento gigante de tudo que está acontecendo. E uma das perguntas como gestora de marca, né, que a gente se fez será que a gente deveria ter um negócio novo para a gente se diferenciar ou a gente deveria abraçar alguma coisa que já está acontecendo? E a gente decidiu, principalmente porque o grande objetivo era ajudar e potencializar tudo que estava sendo feito, a gente decidiu abraçar um movimento que tinha sido iniciado pelo Sebrae, que depois tomou outras proporções. A gente decidiu abraçar esse movimento Compre do Pequeno, tá? Não fazia sentido criar algo que fosse exclusivo nosso, e sim unir forças com outras iniciativas que estavam acontecendo. Então, nessa mesma linha, a gente foi transformando o Vai de Visa também numa plataforma agnóstica. Então, lá dentro, a gente está começando a conectar soluções que muitas vezes podem ser concorrentes, mas quando a gente olha do ponto de vista da PME, faz muito sentido elas estarem lado a lado, porque você começa a ter um leque de ofertas e aí você deixa para o próprio negócio, para o próprio empreendedor olhar para aquilo e julgar o que faz mais sentido para o negócio dele, tá? Então, quando eu falo que o negócio também está acontecendo ainda e está movendo, porque a partir do momento que a gente colocou o nosso propósito a favor da economia, a gente está conseguindo atrair cada vez mais gente lá para dentro, grandes empresas, grandes parceiros, grandes bancos se interessando e querendo comunicar a plataforma também. Então, a gente já tem muita gente grande junto com a gente e todo dia tem uma novidade. Então, o que eu estou contando hoje para vocês está movendo e as ofertas de soluções também estão movendo. Então, o que a gente acabou trabalhando? Tecnologia, comunicação e educação. Esses 3 pilares, que é um pouco das fortalezas que a gente pode colocar a serviço também. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está trazendo para dentro do Vai de Visa essas soluções, e são soluções que estão ajudando o pequeno a digitalizar seu negócio, ou seja, você consegue criar uma loja online de uma forma super fluida e muito rápida. Então, em menos de 72 horas, você consegue pôr sua loja online para funcionar, ter link de pagamento digital, conseguir compartilhar aquilo com os teus clientes e fazer a divulgação que for necessária para continuar vendendo. Você consegue gerar vouchers, então quando a gente está falando de serviços, alguns tipos de serviços ficaram totalmente parados com a questão da quarentena, então você consegue gerar vouchers de venda antecipada para que o serviço seja de fato exercido quando a gente puder sair de casa. Muitas outras soluções, até antecipação de recebíveis, estão lá dentro. E aí, quando você fala de consumidor, do ponto de vista de tecnologia, você também consegue exercer a sua compra lá dentro. Então, eu recomendo, as pessoas estão super disponíveis, quem está vendendo ali está muito solícito, muito proativo, querendo feedback, muitas vezes vai dar erro na plataforma ainda, porque as pessoas estão aprendendo a subir suas lojas dentro da plataforma, mas tem sido muito rico e bonito ver como isso está se multiplicando e tem uma rede por trás se ajudando e ajudando essas empresas a sobreviverem e ter alguma entrada de receita durante esse período de lojas físicas fechadas. Então, é isso que a gente está fazendo do ponto de vista de tecnologia. Tem também soluções, a Visa tem uma rede grande, um programa de aceleração de startups, então também tem startups com tecnologias de pagamento lá dentro, que podem ser serviços adquiridos por essas empresas também.
Aí a gente tem do ponto de vista de comunicação, então quando a gente fala de comunicação, a gente estruturou uma campanha abraçando o movimento Compre do Pequeno, não criamos nada novo. E toda a nossa comunicação está focada em ser didática e deixar claro que a gente tem uma série de aportes e suportes para as pequenas empresas e também para o consumidor que quer comprar. Então, é um plano de mídia focado basicamente no digital. A gente logo mais deve entrar com TV também para conseguir uma cobertura maior. Mas a gente tem dois públicos, o pequeno empreendedor e o consumidor. O pequeno empreendedor, eu estou comunicando tudo o que a gente está ofertando em termos de soluções, e para o consumidor eu estou chamando ele lá para dentro para ele poder fazer essa busca e poder fazer essa compra, exercer a compra lá dentro. A gente consegue fazer isso por meio de geolocalização, então o consumidor consegue entender também aonde tem alguém perto dele para poder fazer uma compra, ou por categoria. Preciso comprar uma torta porque eu quero fazer um aniversário para o meu filho em casa, preciso comprar meia, porque a gente agora está todo mundo trancado em casa no frio, andando sem sapato, né? Então você tem uma série de soluções, e a hora que eu trago o consumidor lá para dentro, tem um plano de mídia de alguns milhões de reais, trazendo o consumidor para dentro da plataforma, eu também estou ajudando a PME, eu também estou dando visibilidade a esses negócios e gerando fluxo. E aí, por último, a gente tem toda a parte educacional. Então a Visa, historicamente, tem uma parceria bem longa com Finanças Práticas, desde 2005, gerando uma série de conteúdos. A gente está se apropriando agora desses conteúdos dentro dos nossos canais proprietários, e a gente vai levar isso também para dentro do hub de Vai de Visa. E a gente tem uma parceria também bem sólida, que também antecedia a pandemia, com a Rede Mulheres Empreendedoras. E aí tem todo um programa que chama Ela Prospera. A Visa tem uma consciência global de que uma boa parte do microempreendedor é o público feminino, por N motivos. Então tem uma rede forte sendo trabalhada através da RME, Rede de Mulheres Empreendedoras, para disseminar a educação e ajudar também a consolidar esses negócios, que muitas vezes a gente sabe a taxa de mortalidade, aí, entre aspas, de pequenos negócios no Brasil é altíssima. Então, como é que a gente sustenta e consegue orientar do ponto de vista financeiro a organização e a gestão desses negócios? E aí a gente está catalisando tudo isso também para dentro do Vai de Visa e através dos nossos canais proprietários. Quando a gente fala canais proprietários, eu estou falando desde Instagram, LinkedIn, Facebook e até dentro da nossa base de CRM também. Então, a gente está usando o Vai de Visa, no fundo, é uma grande base nossa, com milhões de consumidores cadastrados lá dentro. E a partir da hora que você está cadastrado, você tem uma série de acessos a benefícios. Então a gente está devolvendo, né? A partir da hora que a gente consegue ter essas pessoas lá dentro, isso também é um benefício para a Visa, mas a gente devolve isso em uma série de benefícios e serviços também, e comunicando tudo isso. Eu acho que é isso. A gente tem uma pretensão de manter esse suporte às PMEs. Não é uma campanha oportunista, uma coisa que está acontecendo só por causa da crise. Foi uma forma, a gente viu na crise um momento para potencializar tudo que a gente estava fazendo e conectar a nossa rede, que é tão rica, de parceiros que estão com uma intenção tão positiva de realmente oferecer o melhor do que a gente tem dentro de casa, e cada parceiro dentro dos seus negócios, oferecer o que é possível e necessário para a sobrevivência nesse momento. A gente sabe que a hora que a gente começa a poder sair de casa, a gente vai encontrar um campo devastado, né? Então também não é um cenário onde você volta ao antigo normal, né? O que está se falando aí. A gente sabe que tem muitos negócios que não vão sobreviver, a gente sabe que vai ser muito difícil sustentar um crescimento econômico mesmo no momento que a gente possa sair de casa. Então, tem outras iniciativas nas quais a gente já está trabalhando, na linha de crédito, na linha de emissão, enfim, uma série de coisas que a gente está trabalhando para poder
dar sustentabilidade a essa plataforma ao longo do tempo e ao longo dos anos. Globalmente, a Visa está fazendo isso também, então tem um comprometimento de aporte de investimento global nos próximos 5 anos para as PMEs, e a gente está aterrissando isso também para o Brasil e tentando transformar essa plataforma numa plataforma que vai ser um pouco do coração do que a gente faz. A PME é muito importante para a Visa, então, e para toda a nossa rede de parceiros. Então, a gente está muito aberto. Eu diria que todo dia a gente tem uma solicitação de alguém querendo fazer parte, e a gente está aqui sempre quebrando a cabeça em como incluir mais parceiros e mais soluções dentro do Vai de Visa. FIA Online. Amplie o seu mundo. E aí, o que você achou desse painel com a Patrícia? Como vimos nesse encontro, não é apenas possível inovar na prestação de serviços para pequenos e médios negócios, mas é um segmento fundamental para se ajudar, já que são os maiores empregadores do nosso país. Entender as estratégias e ferramentas atuais e estar preparado com o aprendizado contínuo é algo indispensável nos dias de hoje. Logo mais, às 17 horas, o último encontro com o professor Diego Coelho falando sobre a importância da inovação em negócios 4.0. E ao fim do dia, não perca a nossa live de encerramento. Venha fazer parte da comunidade FIA Online e garantir o mesmo certificado que grandes líderes e CEOs possuem. Temos uma oportunidade única, uma bolsa de estudos de 20%, com pagamentos à vista e parcelado em 12 vezes sem juros. Não perca, faça sua matrícula agora mesmo.